E aí pessoal, aqui tem uma variante do multiverso do Thiago para gravar um novo vídeo sobre Kant para vocês, porque eu apaguei sem querer minha gravação original do YouTube, então eu estou tendo que refazer essa videoaula para tentar deixar um pouquinho mais claro o processo de conhecimento e da razão para o Kant. Vamos lá. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. A dizer que se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos, Lua. Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade. Bom, pessoal, vamos tentar ver se com um exemplo fica mais fácil. Como eu tinha dito antes, é bastante difícil mesmo. Se tiver muito complicado, aí vocês pulam. Essa parte aqui é provável que não caia sempre no Enem, mas é bom ter uma ideia, porque não quer dizer que não vai cair, só porque é mais difícil, certo? Então vamos supor que a gente é cientista e a gente tem como objeto a Lua. A gente quer estudar as fases da Lua, a movimentação da Lua pelo céu. Como é que o esquema, a estrutura da razão para o Kant vai explicar essa ciência, essa compreensão que nós, seres humanos cientistas, podemos ter sobre a Lua? E também o que fica de fora de todo o conhecimento possível, já que a razão não necessariamente é capaz de conhecer tudo. Então aqui a gente vai ter que ler da direita para a esquerda o processo de obtenção e produção do conhecimento a partir da nossa capacidade racional. Está tracejadinho, como eu falei no vídeo anterior, que é uma separação entre o que nós, sujeitos do conhecimento, aprendemos do mundo e do mundo que vai ser conhecido por nós. Então ali na direita tem um asterisco, que é o que? A coisa em si, aquilo que eu quero conhecer em si mesmo, eu não conheço. Eu só conheço aquilo da maneira como a minha razão é capaz de conhecer. Há algumas coisas que vão ser conhecidas a partir da estrutura da razão e há coisas que vão ficar de fora. Então, a coisa em si não vai ser conhecida. Qual coisa a gente vai conhecer neste exemplo? A Lua. Como eu falei para vocês, estamos estudando a movimentação da Lua e suas fases. A Lua em si está lá fora, mas nossa sensibilidade, nossos sentidos, nossa visão, nossa audição, nosso paladar, nosso tato, nosso olfato, apreende o mundo, como se fosse uma tela de cinema que a gente tem projetando as nossas impressões sensíveis. No caso da Lua, é principalmente a visão. A gente, estudando a Lua daqui da Terra, não sabe o cheiro, a textura dela, o sabor, o som dela. Então a gente está com ela na visão. E isso que nós vemos, como todas as coisas que nós vemos, todas as coisas que vêm para os nossos sentidos, a gente organiza no tempo e no espaço. Então eu estou vendo a Lua agora. Neste momento, ela está bem no alto do céu e ela está na fase crescente. Ontem, ela estava na fase nova e ela não estava no alto do céu. Então, as nossas percepções são sempre percepções que a gente organiza no tempo e no espaço. O que Kant quer dizer com isso? Que a ideia de tempo e espaço que a gente pode simplificar ou representar nas coordenadas cartesianas, antes, agora, depois, mais para cima, mais para baixo, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para frente, mais para trás, esses mapas abstratos, né, tudo vai caber nesse cenário abstrato, que é o tempo e espaço. Esse cenário abstrato, tempo e espaço, ele é uma estrutura da nossa sensibilidade. Tanto é que no nosso dia a dia, qualquer coisa que a gente perceba, a gente vai perceber no tempo e no espaço. Mas isso não é ciência ainda, porque o tempo todo a gente está percebendo as coisas no tempo e no espaço. Eu estou vendo o meu computador, vocês estão vendo minha aula, antes vocês fizeram alguma coisa, depois vocês vão fazer outras coisas.
Se você olhar para o lado, você vai ver alguma coisa que está ao lado. Se você olhar para cima, você provavelmente vai ver o teto da sua casa, a não ser que você esteja mexendo no celular na rua. Aí toma cuidado ao andar, porque filosofia distrai um pouco a nossa percepção. Mas a gente não necessariamente tem ciência só porque a gente está percebendo as coisas. Nesse nível em que a gente é sensível e percebe as coisas, a gente está no nível da percepção do dia a dia. O que a nossa sensibilidade vai fazer? Vai, através da imaginação, jogar essas informações da sensibilidade para um outro lugar da nossa razão, da nossa capacidade racional, que é um lugar chamado entendimento. No entendimento, essas informações sensíveis, essas percepções que a gente tem do mundo, a Lua está em fase crescente agora no alto do céu, vão ser filtradas e dissecadas, vamos dizer assim, em caixinhas do conhecimento. Bom, a Lua é uma só ou são várias? Então, a Lua, uma parte dessa informação sensível vai se transformar numa informação intelectual. Bom, é uma só, quantidade, uma. Que tipo de objeto é esse? É um corpo celeste, é uma qualidade. Então perceba, a gente vê a Lua crescente, a gente vê uma forma com uma certa cor no céu. Forma e cor são dados da sensibilidade, da percepção. Quando a gente diz é uma só, a gente não vê o número 1 no céu. Quando a gente fala é um objeto, é um corpo celeste, não está escrito lá, isto é um objeto. A gente está vendo uma mancha, um corpo amarelo no céu. A gente que intelectualmente transforma a informação sensível numa informação intelectual, de quantidade e qualidade. Que tipo de coisa é essa que eu estou vendo? Também vou dizer, é verdadeiro ou falso isso que eu estou vendo? Vejo uma mancha amarela no céu no formato da letra C. Então é verdade que a Lua tem a letra C? Não, isso é falso. A verdade é que ela é esférica. Ela também é um globo. Mas, de acordo com as condições de iluminação do Sol e da posição da Terra, vai aparecer para a gente no formato da letra C. A nossa percepção, a nossa experiência sensível não informava isso. É nosso entendimento, é a nossa parte intelectual de decifrar essa informação que vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso. O que causa a Lua de vez em quando aparecer cheia, o que causa de vez em quando a Lua aparecer crescente ou minguante ou nova? Quando a gente olha, a gente não vê a causa, a gente vê somente o fenômeno. Então é uma capacidade do entendimento descobrir as causas. Vamos lembrar do Hume, que dizia assim: eu não consigo conhecer nada, porque no mundo material eu vejo uma coisa e vejo outra, mas eu não vejo a causalidade das coisas. Por que uma coisa causa a outra? Então ele dizia: eu bato palmas, sai um som. Eu tive dois fenômenos: as palmas se juntando; 2, o som sendo produzido. Dizia o Hume, mas eu não posso dizer que nisso eu vi a causa. Eu vi uma coisa e vi outra. Toda vez sai som, toda vez sai som, toda vez sai som. Eu vejo as palmas batendo, eu vejo o som, mas eu não vejo a causa. O que eu te falar é verdade. A causa não está na sensibilidade, não é uma coisa que nós vemos. A causa é uma capacidade do nosso intelecto de correlacionar dois fenômenos e perceber que eles se relacionam necessariamente. Sempre que eu bater palma, vai sair um som. Então, meu intelecto, meu entendimento diz, aí está uma causalidade. Ou vai dizer também das finalidades. Para que eu bato palma? Para enaltecer um músico que acabou de se apresentar, para demonstrar meu respeito. Quando as pessoas batem palma, elas não estão dizendo, estou prestando respeito, estou enaltecendo o músico. Mas a nossa capacidade intelectual é capaz de perceber que existe essa relação. E também vamos dizer o seguinte, a Lua funciona, no caso da Lua, que está na nossa sensibilidade, ou das palmas, nesse exemplo que eu dei agora, funciona da mesma maneira sempre, ou funciona algumas vezes de determinada maneira ou de outra maneira. Então a ciência, através da nossa capacidade intelectual, das nossas
categorias do entendimento, vai dizer, bom, isso é universal, vale sempre. Ou isso não é universal, acontece algumas vezes, não acontece em outras vezes. E talvez aí nem seja científico, porque a gente ainda não sabe dizer por que não acontece sempre. Ou acontece só para um determinado sujeito, aí não é nem só particular, é singular. Qual que é a diferença de particular e singular? Particular é uma parte do todo. Universal é o todo. Singular é uma unidade do todo. Né? Então vamos supor, população brasileira é um todo. Então quando eu falo assim, a população brasileira passa fome. Então eu estou falando de uma coisa universal, todo mundo passa fome. Se eu disser parte da população brasileira passa fome, então uma afirmação particular, é uma parte que passa fome e outra não. Se eu disser o Tiago passa fome, aí é uma unidade, é um sujeito. Aí é só uma afirmação singular. Então o que isso tudo quer dizer? Para o Kant, a nossa simples percepção não é ciência, é o nosso dia a dia. A gente vê, ouve, percebe as coisas. Na hora que a gente quer de fato conhecer essa informação da sensibilidade que a gente percebe no espaço e no tempo, tem que ser traduzida para o entendimento, porque aí sim nós vamos poder entender as coisas. E o entendimento, ele tem essas caixinhas, que tecnicamente o Kant vai chamar de categorias do entendimento. Alguma coisa diz respeito à quantidade ou qualidade. Não pode ser confundida com causa ou finalidade. Não pode ser confundida com universal ou particular. São modos de entender aquilo que está no espaço e no tempo. Quando a gente organiza isso bem, nós vamos ter uma ciência. E qual que é o papel da razão nesse jogo todo? A razão organiza o processo. A razão toma conta para saber se a sensibilidade aprendeu bem o mundo das coisas em si, se a traduziu bem através da imaginação para as categorias do entendimento, se as categorias do entendimento não estão em conflito umas com as outras, não estão misturando as coisas, aí sim eu vou dizer, bom, estou tendo um bom funcionamento da razão, estou produzindo conhecimento científico. Isso vale mais para as ciências da natureza. O Kant não estava pensando ainda nas ciências humanas, que vão se desenvolver um pouquinho depois, já no começo do século XIX. Kant está aqui ali no finalzinho do século XVIII. Então algumas coisas precisam acontecer ainda para a gente poder falar das ciências humanas. Então, só para resumir, a coisa em si ficou de fora. Pode ser que tenha coisas da Lua que a gente não veja, que a gente não perceba. E o que a gente percebeu, aquilo que é um fenômeno, aquilo que foi possível colocar na nossa sensibilidade no tempo e no espaço, vai ser traduzido para o entendimento poder fazer a ciência. Se a gente organizar direitinho, todo mundo vai conhecer. Tem coisas que podem ficar de fora da sensibilidade? Sim, porque nós temos alguns sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Algumas pessoas vão falar em outros ainda, como equilíbrio, relógio biológico, mas vamos ficar com os 5 tradicionais. Mas existem animais que têm outros sentidos. O morcego, por exemplo, tem um radar. Os peixes têm uma linha, que eu esqueci o nome, que eles percebem vibrações na água. Os carrapatos percebem variações de temperatura que dão um mapeamento do espaço para eles. Nós, seres humanos, não temos isso. Então pode ser que nas coisas que a gente está percebendo, a Lua, o computador na nossa frente, as pessoas ao nosso redor, existam outras informações das quais a gente nunca vai ter conhecimento sensível porque a gente não tem os sentidos para receber essas informações. Por isso que o conhecimento, os objetos do conhecimento, vão se adequar àquilo que nós temos capacidade de conhecer. A gente tem capacidade de conhecer através dos 5 sentidos, no tempo e no espaço, e depois com essas categorias do entendimento. E também é por isso que a gente não vai poder conhecer Deus, as almas, a liberdade, porque são coisas que a gente nem consegue colocar no espaço e no tempo. Então isso não é um objeto científico para o Kant. Outros filósofos, outros cientistas vão dar outros argumentos para dizer que sim, podem ser objetos do conhecimento. Então, com isso, nessa união
do empirismo. Precisamos ter experiência de alguma coisa para conhecer essa coisa, mas essa coisa vai ser conhecida a partir das categorias, dos conceitos que estão na nossa razão, no nosso entendimento, nessa união então do racionalismo e do empirismo, é que a gente vai ver esse tipo de explicação. A razão não está nas coisas, mas em nós. A razão é sempre razão subjetiva e não pode pretender conhecer a realidade tal como ela seria em si mesma. Nem pode pretender que exista uma razão objetiva governando as coisas. Na verdade, só podemos conhecer o fenômeno, aquilo que já nos aparece na sensibilidade, aquilo que já foi possível conhecer através dos nossos sentidos, é o fenômeno. É isso que vai ser conhecido. A coisa em si está lá fora. Isso gera um problema para a filosofia. Por quê? Isso quer dizer que o que eu conheço só vale para mim, o que você conhece só vale para você, o que outra pessoa conhece só vale para ela, e que cada um vive num mundo fechado dentro de si. Se isso acontecesse, a gente teria uma situação chamada solipsismo, que seria o isolamento total. Eu só conheço o que aparece para mim, você só conhece o que aparece para você, o que eu conheço de você é um fenômeno para mim, não é você mesmo, o que você conhece de mim é um fenômeno para você, não sou eu mesmo, então cada um está no seu universo particular. Essa é uma palavra que já caiu nos vestibulares, então é esse o significado da palavra. Existe o risco de solipsismo na filosofia do Kant? Cada um está ilhado dentro da sua própria razão? Vamos ver. Segundo os estudiosos e as estudiosas de Kant, não. Por quê? Porque essa estrutura da razão é igual para todas as pessoas. Então, o que a gente conhece da Lua é a mesma Lua que a gente conhece, ainda que o fenômeno esteja reservado para mim no meu entendimento, na minha sensibilidade no meu entendimento, para você na sua sensibilidade no seu entendimento. Mas essa estrutura da razão é a mesma que nós temos. Então, aquilo que a gente conhece do mundo é igual. Então, a gente pode se conhecer. Aquilo que eu conheço de mim e que você conhece de mim são basicamente as mesmas coisas, na medida que a gente se permite se conhecer. Né? Então, a nossa razão tem uma estrutura universal, necessária e a priori. Então, todo mundo nasce com essa mesma estrutura da razão, que vai organizar os dados dos sentidos, a sensibilidade, da mesma maneira, com as mesmas formas da sensibilidade, tempo e espaço, e com os mesmos conceitos e categorias do entendimento. Então a gente vai conhecer igualmente o mundo e pode ficar tranquilo. A gente não está vivendo numa realidade própria que as outras pessoas não compartilham. A gente compartilha justamente o modo de conhecer o mundo, então conhecemos o mundo do mesmo modo. É verdade que alguns vão ver de outro ponto de vista, algumas pessoas não vão fazer ciência, mas a capacidade está lá. Desde o Descartes, somos igualmente racionais. Aqui no Kant temos a mesma estrutura da razão que vale para todos os sujeitos. Mais um detalhe. E se eu não posso conhecer nada, senão aquelas coisas que aparecem na sensibilidade, das quais eu tenho experiência, como é possível conhecer a própria razão? Porque existe a possibilidade filosófica de fazer um exercício de reflexão e a razão olhar para si mesma. Então a razão, olhando para si mesma, diz o Kant, percebe que ela é composta por essa estrutura: sensibilidade, imaginação, as categorias do entendimento e a própria organização racional desse jogo. Então a razão se conhece a si mesma. E ela vai perceber que, olha, se eu conheço, por exemplo, a forma pura da sensibilidade, o tempo, ou outra forma pura da sensibilidade, o espaço, eu percebo que ali eu posso projetar qualquer coisa. Estou vendo no espaço meu computador, vocês estão vendo no espaço o quarto de vocês, o lugar onde vocês estão, mas eu posso abstrair, porque tanto faz se é o computador, se é o quarto, se é a praça, se é o metrô, e nessa abstração eu tenho um mapa, né, coordenadas, ali eu posso ver, perceber também números. Então, por exemplo, a matemática é uma ciência que não depende de experiência. Ela já faz parte da nossa constituição mental, da nossa constituição do conhecimento. Então, ali, essas informações para mim, tem números, tem um mapa. A geometria
ela é como se fosse inata. Então, existem alguns conhecimentos que já podem ser produzidos a partir de nós, a partir dessa configuração do conhecimento. Não quer dizer que eu posso inventar as coisas, mas que eu posso perceber que em mim há condições de desenvolver matemática e geometria, por exemplo. São, portanto, conhecimentos a priori, que não dependem da experiência. Isso não contradiz a ideia que todo conhecimento nasce na experiência, porque, de certa forma, há uma experiência também aí, uma experiência das formas puras, uma experiência do tempo puro e uma experiência do espaço puro, que fazem parte da nossa sensibilidade. Falei para vocês que ia ser bem difícil e foi mesmo. Isso aqui é uma simplificação. Evidentemente que se a gente fosse ler a Crítica da Razão pura, a gente ia ver que é muito mais complicado ainda para fazer todo esse mapa, fazer funcionar todas essas categorias de entendimento, ver se não há contradições, quais problemas podem surgir no processo de aquisição do conhecimento, etc, etc. Mas para estudar para o Enem, isso aqui é mais que o suficiente. Na próxima videoaula, ainda sobre Kant, a gente vai ver um outro debate importante que o Kant fez e que vira e mexe aparece nas questões de Enem e vestibulares. Bora!